Quadrado de Game Pés Descalços, volumes 1 a 3. We woke bound to an ancient horse which galloped off towards a war which men had lost their reasons for before the first wife. Pois bem, estamos aqui para mais um Reenquadrado, o podcast do Ao Quadrado, em que a gente vai lendo um mangá gradativamente. Eu sou o Estranho e estou aqui acompanhado do nosso time clássico composto por Gustavo Bocha, Iso, Luke e o Judeu Ateu. Muito bem. Não muito empolgado dessa vez, não quero gritar aqui o meu nome, porque... Não, okay, não dá pra gente gravar o podcast inteiro, tipo, em tom de... Não, claro que não. Isso não precisa ficar. Okay. Mas enfim, né, estamos aqui para falar a temporada do Reenquadrado está começando neste programa, em que iremos, nessa temporada completa, falar sobre o mangá Game Pés Descalços. Ele é um ícone dos quadrinhos japoneses, o primeiro mangá traduzido pro ocidente, é o que dizem as lendas, eu não tenho essa informação concreta, mas né? O ícone dos quadrinhos, ponto, eu diria. O ícone dos quadrinhos, o quadrinho não é necessariamente autobiográfico do Keiji Nakazawa, mas ele foi um sobrevivente da bomba, tem parte da experiência dele na narrativa da história, inclusive, né, pra quem não conhece, Game Pés Descalços, a base da história gira em torno do Gen e da sua mãe que sobreviveram à queda da bomba de Hiroshima e todos os percalços da vida que acompanham eles desde então. Exato. Esse podcast, inclusive, pressupõe que você tenha lido os volumes que a gente vai comentar. A gente não é uma análise... Para te apresentar. Pra explicar nem nada. Até porque eu acho que essa autora Gen é um mangá que, de certa forma, dispensa esse tipo de apresentação a respeito sobre o que ele é, sabe? Sim. Você não precisa que a gente te conte por que você deveria ler Gen. Exato. Mas ao mesmo tempo, pouca gente leu. Tanto por isso que esse programa existe, né? Esse programa, o Reenquadrado, a gente sempre usa ele como pretexto para ler coisas longas ou coisas que a gente acha que devia ter lido, mas não leu porque falta um incentivo. Aí a gente coloca uma meta gradual, que é a forma mais fácil da gente navegar por uma história. E aqui é o caso de Game Pés Descalços, que tem 10 volumes no total. A gente resolveu fazer a separação estratégica de 3-4-3. Que é uma formação, assim, não muito agressiva, né? Um pouco defensiva. O Luke conhece mais. Depende dos 3-4-3. Ela é versátil. Ok. Podia ser estratégia 0-0-10, que é a estratégia Blue Lock. Vocês estão falando de futebol. Caraca, eu tô aqui. O que vocês estão falando? É futebol. Isso. Sabe que não é muito legal falar 0010 hoje em dia, que tem outros significados também. Tem significado 0010? Quando você tá... eu já vi muita gente usando, principalmente no... Pra quê? Que 0010 é a estratégia de estar sempre no ataque, você tá no flirt máximo com a pessoa. Ok. Nossa, tinha que ter alguma coisa. Vamos então começar, que a gente precisa encarar essa jornada longa. Antes disso, eu só... Não sei, na verdade não sei se é importante falar isso ou não, mas é que Gen foi publicado no Brasil, então você pode comprar, mas ele não é um mangá super acessível online, se você tiver outros meios, mas dá. Se você procurar um pouquinho, você consegue, mas caso você por acaso não tenha conseguido, você compra os volumes. Eles estão acessíveis, ao contrário, estão totalmente em catálogo. Não é muito barato, mas também tá num preço que vale a pena. Não é um mangá muito longo. Então... Pelo material gráfico vale a pena. A Conrad tá garantindo sempre que eles têm em estoque, diferente de certas editoras. Exatamente. Eles garantem que todos os volumes estão sempre disponíveis, então só ir atrás de comprar. A gente apoia, porque são bons volumes. Foi uma boa publicação. Bom resgate, na verdade, né? A gente teve uma versão antiga, lançada no Brasil, que é uma edição compilada. Eu não sei exatamente o que eles cortam, mas eles transformam a história em só 4 volumes. Essa versão saiu nos Estados Unidos, saiu no Brasil. Tudo do Brasil tá esgotado. Você só encontra para comprar o volume 1 e o volume 3 comigo, se quiserem, sabe, procurarem até aqui em casa. Mas enfim. Mas é isso. Vale a pena comprar. E caso não, você tenta encontrar pelos seus próprios meios. Dá pra encontrar o volume 10 ainda? Acho que dá. Dá sim. Eu lembro de ter visto todos pra comprar. Eu procurei antes, todos estavam em estoque. Então beleza. Boa.
Antes de tudo, a gente sempre começa falando um pouco sobre se a gente tem alguma experiência pregressa com o mangá que a gente vai tratar aqui no Reenquadrado. Então vamos começar com o Iso. Iso, como você conhecia Genpes Descalços? Já leu? Tem alguma experiência prévia com ele ou não? Sabia que existia. Era isso. Eu sabia que existia, sabia que era sobre a bomba. E essa era toda a minha experiência. Então você tá indo, Eu tô indo pra primeira leitura novo, mesmo. completamente novo. Beleza. O Bocha, você já chegou a ler Gen antes também? Alguma coisa? Apesar de ter 9 dos 10 volumes, eu nunca li nada. Eu só sabia também. Bem, comprando sem ler. Comprei sem ler. Nunca vi alguém fazendo isso. Isso não existe, né? Como que é possível alguém comprar um mangá e guardar ele na estante sem ter lido ele? Absurdo o negócio Nunca desse. vi isso acontecer. Nem faz sentido. Eu honesto não faço isso. Tipo, tudo Sério? que eu compro eu leio. Eu não consigo entender mesmo. Inclusive, Judeu, qual que é a sua experiência com Genpes Descalços? Eu comprei os 2 primeiros volumes quando eles foram lançados, dessa nova edição. E tem uns bons anos agora, né? Tipo, não sei quando foi lançado isso. Chamar de nova, inclusive, é até simpático, porque é muito antigo, já saiu há muito tempo. Cadê? Tem a data aqui? Deixa eu ver rapidinho. Editorial, 2011 foi publicado, então 10 anos. 10 anos. E eu li esses 2 volumes há 10 anos atrás. E eu fiquei fascinado a riqueza do que tem nesses 2 primeiros volumes, mas ele é tão denso, é uma história tão pesada de ler, tanto em texto quanto no conteúdo mesmo, a gente vai falar, que eu acho que no fundo da minha cabeça, sei lá, eu nunca racionalizei isso, mas acho que é por isso que eu nunca comprei o resto do mangá pra ler. Porque me dava até um enjoo de continuar lendo, e eu senti esse enjoo de novo, sabe? Ler pra esse podcast, esse mangá. Mas eu acho que é uma experiência que vale a pena ser encarada, e é por isso que eu fiquei muito feliz da gente ter decidido fazer esse podcast. Então, eu tinha lido, não continuei, porque o mangá é o que ele é. Mas é um bom momento agora pra voltar. Ainda mais 10 anos depois da minha primeira leitura, eu tenho bem mais conhecimento, inclusive, pra ler a obra. O primeiro volume dá vontade de desistir, né? E tipo. Não só o primeiro, né? O primeiro se renova conforme o lendo. O primeiro volume dá vontade de desistir e é o volume mais leve de todos. Não sei. É o volume que você demora pra ver a bomba. A parte é outra, a questão é outra. Exato. Vamos partir disso, mas antes de mais nada, você também, né, Estranho? Você chegou a ler inteiro? Não, eu não li inteiro. Eu, como certas pessoas, comprei todos os volumes, tenho todos aqui, mas eu tinha lido, eu acho que eram 4 ou 5. Porque esses 3 dessa releitura aqui eu conhecia todos. Eu vou descobrir no próximo programa onde eu parei da última vez. Mas foi algo que eu fui lendo conforme eu ia comprando. Em algum momento, algum mês eu não li e aí ficou parado até eu terminar de comprar. Então essa é a minha experiência com o Gen. Eu li na época, muito tempo atrás, quando eu comprei, só metade não terminei de ler. E aí acho que justamente ter esse programa aqui vai ser interessante para finalmente tirar esse débito da minha prateleira. Eu tenho a impressão que muita gente tem essa experiência com Gen, de tipo, ler, achar bom, mas tipo, é pesado, sabe? Mas eu sei que alguém aqui leu tudo, que é o Luke, que foi uma pessoa que pleiteou esse podcast, inclusive. Sim, exatamente. Nesse podcast eu tô nessa função inédita pra mim, que eu sou a única pessoa que terminou o mangá aqui. Eu li ele não faz muito tempo, foi em algum momento do ano passado. Eu conhecia que sabia que existia sempre, era uma coisa que tava por ali, né, na história dos mangás. Eu li porque um amigo meu recomendou, eu fiz aquilo que acontece muito dentro do chat do Passarinho também, de lê esse mangá aqui que eu leio outro que você recomenda, e a gente faz essa troca. E foi nessa, e por isso eu tive, tipo, a obrigação de ir até o final, sabe? Eu li até o final e eu tive essa obrigação de ler até o final, que foi importante, né? Porque, como vocês falaram, é um mangá pesado, é um mangá difícil. É um mangá difícil não só no conteúdo, mas também ele é um mangá denso enquanto tem nesse conteúdo por página, por capítulo e tudo mais. Sim. São volumes grandes e são volumes que acontecem muita coisa dentro desses volumes. E, ao mesmo tempo, é que eu recomendei esse podcast porque a gente não se fala tanto assim de Gen. Inclusive, muita gente fala
é o mangá que fala da queda da bomba, mas Gen tem 10 volumes. A queda da bomba em si é um volume. E que não é nem o primeiro volume do mangá. O mangá tem muita coisa de que mostra o momento pregresso a isso e o contexto histórico do Japão. Então, tipo, existe muito de Gen fora dessa parte que é o que todo mundo fala. Sim. Perfeito. Eu acho que merece ser comentado. Queda da bomba em si é 3 páginas. Sim, claro. E inclusive, se a gente já puder partir para conversa, acho que a primeira coisa notável na leitura de Gen é justamente que tem um volume inteiro pregresso à bomba, né? Tipo, mostrando a vida no Japão antes da bomba cair, nesse final de guerra e tudo mais, e acho que a gente pode começar comentando sobre isso, né? Sim, exatamente. Eu até quero já deixar o jogo combinado com vocês, porque conforme foi comentado pelo Luke, essa história é muito densa. E ela tem muitas, o que dá pra chamar muitas vinhetas, muitas passagenzinhas, muitas sketches, eu diria, que são anedotas daquela situação. Então a gente não vai falar de tudo, não tem como falar de tudo, porque senão a gente vai ficar página a página falando, é aquela vez que o Gen encontrou aquela pessoa, é aquela vez que roubaram não sei o que, e aquela vez, sabe? Então vamos passando por grandes acontecimentos e citando essas passagens específicas quando a gente achar que elas são dignas, pode ser? Em compensação, eu acho que o maior fio condutor, que já tá logo no começo, é o trigo. Sim, né? Essa é a grande analogia da história, tá até no nome do primeiro volume aqui, o Trigo Verde. É engraçado que é o nascimento, né, de Gen e o Trigo Verde. Na literal, primeira página, inclusive. Sim. Na verdade, eu tô vendo aqui, os 3 volumes têm trigo no nome. O trigo é pisoteado no volume 2, e o terceiro é Trigo é hora de brotar. Esse título, eu achei interessante esses títulos, mas o do primeiro volume é muito bom, né? O nascimento de Gen e o Trigo Verde. Porque ele tem o mangá todo tem essa analogia da mensagem que o pai deles passam, é que o trigo, quando pisoteado, ele cresce mais forte pra encarar o inverno, pra encarar as adversidades, enfim. E isso é a analogia deles ali, que estão passando por privações, e é onde começa a história, né? A gente já tá avançado no período da Segunda Guerra Mundial, já quando o Japão tava bem combalido, ali próximo do que deveria ser a rendição, mas ele se recusava a se render por questões de honra, né? Esse ultranacionalismo que é bem típico do Japão, mas de todas as nacionalidades que estavam combatendo em guerra também. Mas o Japão especificamente tem essa cultura de honra, e isso se refletia na história desses personagens que a gente vê, desse primeiro arco, o primeiro volume de acontecimentos, que é essa vida pregressa, que é basicamente ditada pela postura do pai do Gen em ser anti-guerra, anti-armamentista, e isso ser encarado como ser antipatriota e todo o preconceito que fode a vida deles por conta disso, né? Esse é o primeiro volume, é um resumo disso. Antipatriota é um traidor, que é uma palavra muito forte que é usada o volume inteiro contra o pai do Gen. Isso. Se eu puder fazer só um asterisco, e desculpa, porque se a gente ficar em tangentes, a gente nunca vai terminar, né? Mas eu venho, tipo, um tiquinho só preparado pra essa conversa, no sentido, tipo, eu vi um vídeo de 2h30. Eu tenho a impressão que a gente viu o mesmo vídeo. Do canal Sean, do YouTube, que é sobre... Ele meio que tenta desconstruir e quase analisar cruamente a narrativa de que o Japão não queria se render e tudo mais. E, tipo, no final das contas, é só muito complexo. Tipo, pra caralho, sabe? E a gente tá aqui, tipo, como não japoneses lendo esse mangá, que é de um japonês fazendo crítica do Japão, sabe? Eu acho que é completamente válido, tipo, o cara retratar a sociedade dele assim, como, tipo, eles não queriam se render e ó como a merda que deu aqui, sabe? Sim. E nesse sentido fica, sei lá, fácil a nossa leitura, mesmo a gente sendo brasileiro, né? A gente que tá com a bomba lá, né? Mas essa leitura ocidental do mangá de, ok, sabe? Não é que eles tacaram lá a bomba sem nenhum motivo. E mesmo que talvez tenha sido, sabe? No final das contas. Eu concordo, mas eu diria que Gen é um mangá bem irritado nesse sentido de que eu não acho que ele não tá limitando a culpa que ele tá declarando. Ele tá fazendo... Eu acho que é relevante, considerando a produção dele, o quanto ele tá apontando o dedo internamente pro governo japonês, pro povo japonês também. Mas eu acho que isso nunca vem em troca de uma... justificar os Estados Unidos. Ele nunca vai justificar os Estados Unidos dentro desse mangá. Não mesmo. Mas eu acho que é porque
considerando essa narrativa ultranacionalista de que os ingleses e os americanos eram tratados como literalmente monstros, sabe? Demônios, ele não quer tocar nesse assunto, porque ele quer questionar o sistema ultranacionalista japonês. Então, é importante que ele não foque tanto nisso, considerando o processo de produção de game. Tem o fato também que o mangá ele é bem pessoal do autor, pela história dele. Uhum. E não só porque ele sobreviveu a Hiroshima, como que ele dedicou uma carreira de vários projetos falando sobre a bomba. Ele, né? Aí ele escreveu uma história sobre a bomba e enterrei esse assunto. Ele nunca enterrou esse assunto. Sim, sim. Ele tinha muitas broncas. E eu acho que esse mangá é um mangá bem que ele não tá tentando ter nuance, ele tá tentando apontar dedo de fato pra todo mundo com quem ele tá puto. Uhum. Sim, sim. E é muito visível pelo mangá que é o que eu falei, a bomba durou 3 páginas, ele passou 3 volumes lidando com os japoneses. Sim, é basicamente isso. A mensagem que ele tenta passar aqui, que é a visão dele, a gente pode, claro, ter ver com um pouco de sal, com uma pitada de sal a opinião dele, mas ele tem essa visão bem clara sobre como, eu daria o subtítulo pro mangá Ganha em Pés Descalços, eu chamaria de Japão, um país de arrombados. Porque todo mínimo ser humano é terrível nessa história. Qualquer pessoa que não está sofrendo é um arrombado. É isso. Não tem segunda categoria. Só tem os que estão fudendo e os que estão fudidos. Ele deixa isso muito claro na visão dele, né, da história. Eu acho que uma coisa especialmente notável é o que esse mangá dedica várias partes desse primeiro volume a ter um personagem secundário coreano, e ele mostra muito explicitamente o quanto o Japão foi filho da puta com os coreanos nessa época da Segunda Guerra e um pouco antes. Sim. E não é nenhum personagem muito importante. Ele tá lá na história, ele tá lá, mas pra mostrar e ser um exemplo de que o mangá não tá escondendo nada nem um pouco. Ele não tá ignorando nenhum aspecto dali. Sim. E eu concordo com a ideia desse subtítulo estranho, mas uma coisa que eu me achei notável nesse primeiro volume é a visão do pai de que, tipo, todo mundo é escroto, sabe? Todo mundo é escroto constantemente com ele, com a família dele. Mas ele constantemente fala, eu fiquei surpreendido com isso, ele culpa a guerra pela atitude das pessoas, sabe? Toda hora ele fala, tipo, olha a guerra, como a guerra deixa as pessoas, olha a fome como deixa as pessoas. Não é que, tipo, é da natureza dessas pessoas, não é da natureza do japonês ser patriota ou ser suicida ou alguma coisa assim. É a propaganda, é a guerra, eu não acho que é só o pai dele, não. O mangá continua fazendo isso. Eu acho que essa o mangá no geral, volume, a mãe dele também vai falar que as amigas dela, o que aconteceu, né, com as pessoas. Mas no geral, eu acho que o dedo apontado de verdade, e isso tem vários diálogos que é muito explícito, é para as pessoas em poder do Japão, né? Eles falam muito pro diretamente. Imperadores, pro exército, pros generais. E pros ricos. Essas pessoas estão fazendo essa guerra para ganhar dinheiro. Essas pessoas, os soldados estão lá comendo bem pra cacete, enquanto a população tá passando fome. E a população tá agendando na merda justamente por causa disso, porque eles não têm comida, eles não têm uma condição de vida, eles têm que passar o dia fugindo e porque pode cair uma bomba, um bombardeio normal neles. Foi isso por anos. Ninguém tá numa situação normal ali, tirando quem organiza essa guerra, porque essa galera tá de boa. Sim. Não de boa, mas muito melhor do que a população geral. não tá brigando por arroz. Então, e aí esse primeiro volume, então, ele acaba... Ele planta essa semente sobre esse tema principal, né? De começar a olhar para a guerra com um olhar crítico. E, de fato, acho que é bem relevante isso que o Judeu trouxe da gente pensar sobre... Que, claro, é uma visão do autor, né? A gente tem que sempre colocar sobre essa ótica, sobre daquele momento, como ele viveu e como ele chegou àquele momento. Inclusive, até uma coisa que é totalmente visão do autor é que ele coloca ali o Albert Einstein preparando a bomba nesse primeiro volume. E aí a Conrad coloca o tipo... Então, esse autor tá doidão. não colocam diretamente isso, mas a nota da edição basicamente o Albert Einstein não fez bomba, tá, gente? Só pra constar. Mas a Conrad também não deixou muito claro que, tipo, isso não. Falo, deu aquela intenção de, mas ele não deu... Ele ajudou nos estudos, é isso. Sei lá, tipo, poderia
ter colocado o Feynman, sabe? Outro cientista famoso que a galera adora, que esse sim, literalmente participou do Projeto Manhattan. Mas porque é a visão dele, né, doutor? Eu acho que é só uma forma de reforçar isso, de que no final a gente tá vendo uma visão de alguém. A gente é um relato histórico de uma pessoa, né? Então, claramente tem os vieses dele, e aí por isso... Eu realmente acho que alguém pode sair da leitura desse mangá pensando... A bomba é horrível, mas, tem uma culpa do Japão aí de eles não terem se rendido, sabe? Isso, bom, sei lá. Talvez tenha um tiquinho, mas... Talvez tenha um tiquinho? Assim... Eu acho que não. É complicadíssimo. Eu acho que tem culpa suficiente pra todo mundo aí. Você não precisa competir em que. Pode dizer que a guerra prolongou por culpa dos japoneses, mas a bomba atômica, ela foi um ataque fora da caixa, e o próprio mangá reconhece isso. Tanto ninguém tava esperando a bomba, como quem não tava lá e só ouviu falar depois mal entendeu o que foi a bomba, porque ninguém nem concebe esse tipo de ataque. Inclusive os efeitos não são conhecidos, né? A gente vai ver isso nos volumes seguintes. Então acho que o próprio mangá não trata como uma coisa de, olha a responsabilidade, se você prolonga uma guerra, você toma uma bomba atômica. Isso não existe, essa causalidade não existe de verdade. No final das contas, o mangá é competente só na sua própria narrativa nisso, no final das contas, porque acho que mesmo se você ler esse primeiro volume e pensa, o Japão, né, podia ter se rendido antes. Os volumes seguidos são tão horríveis, né? Tipo, cada cena seguida da outra, que acho que mesmo se você tem essa impressão, nada justifica esse ataque, né? Eu acho que dá pra resumir com, tipo, ok, o Japão podia ter se rendido antes, talvez devesse ter se rendido antes, mas o Nakazawa é japonês, ele tá falando isso pro Japão, ele não tem muito o que fazer com os Estados Unidos ter sido filho da puta. Sim, é bem interessante justamente esse ponto que vocês comentaram sobre o mangá, ele apontar o dedo meio que para todo mundo no final das contas, porque quer ou não, mesmo que o Japão tenha demorado para se render na guerra, a situação desse primeiro volume, que é grande parte desse primeiro ato que a gente vai comentar, ele lida com um problema que é problema de guerra, né? Independente de você tá demorando para se render ou não, o problema da fome, o problema dessas propagandas nacionalistas, o problema de alistamento, todos esses tópicos, eles que inclusive foram muito bem construídos nessa família, eu até quero conversar um pouco sobre cada um dos membros dela, mas ele traz todas essas questões que precedem a bomba, justamente, né? Tipo, são problemas de guerra, problemas de um país que tá virando toda a sua engrenagem, todos os seus esforços pra lutar uma guerra em outro lugar e seu povo que se foda, sabe? A galera passe fome e é isso mesmo que vai acontecer, não tem o que fazer. Sim, eu diria inclusive até que tem um aspecto do mangá que eu acho até um pouco mais identificável, que ele fala bastante não só do aspecto da guerra, mas do aspecto de ser um governo, por causa da guerra, em grande parte, extremamente militarizado. Isso também é importante de ler. E é por isso grande parte da merda do que o pai dele estava passando. Que ele ia pra prisão, ele tomava porrada porque ele estava sendo minimamente antipatriota. Isso dá pra acontecer sem estar acontecendo uma guerra, por exemplo, sabe? Sim, essa visão, né? Essa narrativa correndo pela população. Porque a maioria das hostilidades que ele sofria não era por militares, era pela população, que via eles como antipatriotas ali, né? Mais ou menos. Por conta da propaganda, mas é a população que se manifestava nisso, né? Mais ou menos, né? Por que, Bocha? Porque tipo, a maioria, assim, entre aspas, eu acho que eles têm o suficiente de correlatos, inclusive o filho que vai se alistar e continua sofrendo com isso. Sim, não tô eximindo a culpa, eles são escrotos também, é isso que eu quero dizer. É que no que a gente vê nesse primeiro momento, é principalmente esse assédio, esse bullying, esses maus tratos com as famílias mais pobres, ou nesse caso a família que é vista como antipatriota, eles vêm muito da população. Isso é na escola, isso é na associação dos moradores, sabe? É ali no meio onde eles vivem, não é com os soldados que estão fazendo a patrulha. Tem com os soldados também, né? Uma hora lá que eles falam, pisa aqui na cara do Stalin, do Churchill. Era do Stalin? Eu não lembro. Não, era o... Ou quando aparece a polícia basicamente fala que a comida que eles pegaram não podia ser deles, eles tinham que dar pro soldado. Também, exatamente. Tem parcela de todo mundo é escroto. É um país de cuzões.
pessoas que foram que estão sofrendo. levadas a serem cuzonas, né? Tipo, não é da natureza de ninguém. Naquele momento era um país de cuzões. Naquele momento. Acho que a gente comentou bastante do tom e da perspectiva que Game tem. Acho que a gente pode falar um pouco da narrativa inteira, da história, de fato, do que está sendo contada e dos personagens, né? Porque acho relevante falar da família do Game. Rapidinho, eu acho que um ponto interessante do primeiro volume que vocês não falaram muito é também a dicotomia que fica criando do pai, que ele acha que, na verdade, o verdadeiro patriotismo é o contrário. Sim, apesar, vocês mencionaram só isso, mas tipo, tem esse ponto que é uma visão do autor, né? De que o verdadeiro patriotismo é que ele se preocupa com a população daquele país, né? E não com a imagem do que é aquele país. Vamos, inclusive, aproveitar esse gancho justamente para começar a introduzir essa família do Gen, porque a gente tem... nesse volume a gente vai perder muita gente desse núcleo familiar. Mas a primeira pessoa que eu acho que é digna de comentário é justamente o pai do Gen, que ele tem essa postura anti-guerra, e aí ele passa por uns maus bocados aí, né? Ele vai pra cadeia, ele é espancado, jogam as coisas dele no rio, né? O trabalho dele no rio, enfim, sofre bastante. É incrível pra mim o quão tudo cai por água abaixo. É horrível o quão essa família sofre só por causa desse cara ser antipatriota, ao ponto de você, como leitor, olhar pra isso e falar... Você pensa, cara, fala que você é patriota e foda-se, sabe? Tipo, quem é que liga? E é isso, né? Tipo, esse é o ponto, né? A circunstância que cria em volta de você ser antipatriota é tão ruim, é tão horrível, que, tipo, é praticamente melhor você mentir, fingir que é patriota mesmo, sabe? Eu acho que em muitos níveis esse é o ponto que o mangá tava querendo fazer com esse personagem. Mas é engraçado, eu concordo com você. É só que você tá descrevendo dessa forma, parece que ele tava, sei lá, fazendo um protesto na frente do... Ele só tava sendo um pouquinho não empolgado com o alistamento, sabe? Basicamente assim, tudo isso parece uma besteira, né? O cara, o quê? Ele só falou uma frase um pouco rude pra cima dos militares e foi isso. Não precisou de muita coisa. E aí foi a própria fama que se manteve e aí, né, escalou, né? Ele permanecia alimentando essa fama porque ele reagia ao tratamento que lhe era dado por ser enxergado como antipatriota. E ele tinha o orgulho disso, ele não ia fazer que nem o Judeu falou, porque por questões próprias convicção dele, né? Não, ele se sente mal, claro. O Judeu tá falando isso, acho que dá pra ver que ele vê o que tá acontecendo com a família e tá sofrendo por isso. Mas também um pouco por causa dos filhos. Sim. Ele não queria falar uma ideologia que eu não acreditava na frente dos filhos, que poderiam repeti-la. E tinha muito medo dos filhos caírem na propaganda japonesa. Isso era um medo. Tanto que teve um filho que foi pro exército, que foi um grande conflito dele. Sim. Sim. É o filho mais velho, que é o Koji. Vamos já seguindo então essa árvore genealógica, depois a gente volta pra mãe. Koji, que é o filho mais velho, que trabalhava numa fábrica e resolveu se alistar porque recebia, de fato, muita... ele era muito acusado na fábrica onde ele trabalhava por ser filho do antipatriota, sabe? Esse estigma se espalhou naquela família, inclusive no núcleo mais distante, que ele não estava ali com ele naquele momento, mas ele sofria. Acusaram ele de fazer um atentado na fábrica e tudo mais, qualquer coisa já ia pra cima dele. Sim. E ele resolve se alistar e não passa por bons bocados também alistado, né? Tem aquele mini arco ali com o menino que se suicida, que mostra como nas múltiplas sketches, né, que a gente vê do ponto que o autor quer provar naquele momento, nesse momento aqui ele está discutindo sobre o estado do Japão pré-bomba, esse momento é a crítica sobre o processo de militarização, que era isso, sobre essa questão de ter essa honra exagerada de que você tinha que morrer pelo seu país e sofrer por ele, e como essa pressão, né, era desumana. Perfeito. E não só isso, né? De como a guerra é ruim para todo mundo, né? Porque eles têm essa visão de que os próprios personagens pensam, soldado pelo menos come, sabe? Tipo, tem uma vida melhor e tal. Mas não, né? Tipo, o cara vai se alistar e a vida não é boa nem pro soldado, sabe? Nem pro cara que tá acima do soldado e nem pro
cara que tá acima do soldado. É tipo, só lá em cima das pessoas que não estão tendo que lidar com nada disso que tá ok, sabe? Tipo, pra todo mundo pra baixo é horrível. Sabe? Sim. A história do cara ali que desiste de ser kamikaze, né? Eu achei muito boa. Também teve essa passagem. Boa mesmo, boa. Infelizmente, a gente sabe que não por muito tempo. É basicamente isso. Não vai ajudar, não resolveu nada ali, mas enfim. Seguindo na árvore da família, a gente tem o segundo filho mais velho, que é o Akira, que ele é o que tá num internato ali, tá numa escola no interior, e meio que, tipo, porra, que bom que ele tá numa escola, né, isolado e comendo lá, pelo menos ele tá protegido do que a gente aqui que tá fudido. Só que ele também passa pelos seus maus bocados lá, né, tem todo o problema do próprio lugar também, tem uma estrutura meio escrota, como todo lugar tem. E da fome, né, principalmente a fome. Toda hora a fome porque nesse mangá. Esse problema estava presente no Japão inteiro. O Japão inteiro não tinha comida, basicamente. Não tinha comida distribuída corretamente, né? Exato. Não tinha comida para a população, para grande parte da população. Porque o professor ali estava muito bem alimentado. Exato, o mangá mostra isso. Eles podem comer, afinal eles eram uns adultos professores. Vocês tinham que ficar lá puxando planta na grama, sabe? Inclusive o Akira, né, que é esse irmão que estava na escola, ele protagoniza um momento que eu acho que é bom, que é bem representativo de boa parte da dinâmica desses volumes, que é sobre as privações que a família passa e sobre a culpa que todos eles carregam por conta dessa privação, né? Porque todos eles têm que abrir mão de alguma coisa por conta das privações e da falta de comida geral, e ao mesmo tempo eles se sentem culpados quando eles não abrem mão daquilo, né? Nessa dinâmica familiar acontece muito disso, né? Que é o pai sofrendo pelos filhos não terem o que comer, a mãe sofrendo porque o filho mais novo lá falou no ouvido dela que queria chupar os ossos do peixe porque ele não tinha o que comer. O Akira falando, vocês não querem que eu tô aqui, que eu venha pra cá porque vocês não querem dividir comida comigo. E depois percebendo que, na verdade, eles também não têm comida lá, sabe? É muito... o mangá, ele trabalha muito isso como eles sentem culpa. Todos os personagens ali, eles sentem culpa pelas privações que eles passam. Eles sofrem muito por conta disso, não só pela falta de comida, eles sofrem pelas escolhas que eles precisam fazer por conta dessas privações. É muito pesado nesse sentido, né? E sim, especialmente quando você pensa o que é que eles ficam felizes por comer, né? Tipo, uma batata crua já é algo que eles estão disputando. Sim, uma hora eles comem grilo, sabe? Tipo, porque não tinha nada pra comer em casa e teve que pegar grilo, sabe? Vai na praia catar marisco. Eu acho um realismo bem chocante, inclusive quando o pai, tipo, fica muito mal dos filhos estarem felizes de poderem comer batata crua. Olha que situação horrível, sabe? Que o cara em algum nível se sente culpado de não poder dar, sabe? Né? Que nem esse valor estranho, né? O cara se vê como provedor e não tá conseguindo prover, mesmo ele sabendo que a culpa não é dele, né? Mas o mangá faz um papel incrível de conseguir retratar a guerra por si só, bomba ou não, o quão horrível deixa a população, né? Que não tá no comando da guerra. Sim. Exato. Seguindo na família, a gente tem a Eiko, que não tem muita participação específica. Não sei se algum de vocês quer comentar alguma coisa da Eiko, mas ela meio tá ali, né? Ela basicamente só serve pra mostrar também o negócio da escola, como que é outra área em que eles estão sendo oprimidos pelas pessoas com poder e tudo mais. Que estão realmente, em todo aspecto da vida social que eles têm, eles estão sendo atacadas por isso. Então ela é acusada de coisa que ela não fez, ela é humilhada na frente dos alunos. Então, a cena que ela tem que ficar nua ali pro professor ver que ela não roubou nada, horrível mesmo, você se sente muito mal. Felizmente o pai dela vai lá e senta uns bufetão nos caras. Nossa, é maior. Esse bufetão é muito bom. Esse mangá, assim, pelo menos a parte de dar socão em arrombado, o mangá ele provê. Não. Às vezes é dar mijão em arrombados. Eu gosto muito do game por isso. O que mais acontece é morder e socar a filha da puta. E eu sinto que isso é só o autor com raiva. Sim. Acho que é o autor desenhando todo mundo que ele nunca socou na vida, pensando, vou desenhar que alguém socou esse cara.
E isso que nunca resolve, na verdade, né? Mas é só pra, tipo, vamos aliviar aqui, foda-se, eu vou arrebentar esse cara na porrada. Sim. Não, porra, quando o gay vai lá, morde. Arranca o dedo do cara. Arranca o dedo do cara. Arrancou pouco, tinha que ter mordido mais. Você tem vendo sobrando, tava pouco ainda. Exato. E aí, finalizando a parte dos filhos, a gente tem o Gen e aí o irmão mais novo, que é o Shinji, né? Eles fazem essa dupla no primeiro volume, a dupla dos fanfarrões da cidade que dão o seu jeito ali de conseguir as coisas, eles fingem que são pedintes, fingem que, enfim, armam vários esquemas ali pra tentar ajudar a família. O Gen, ele sempre tenta manter, ele como nosso protagonista aqui, né? Ele sempre tenta manter um pouco de ânimo pra história, mesmo quando durante as privações, ele canta bastante. O que vocês acharam? Bosch, o que você achou do Gen? Você acha que o Gen funciona nesse começo aqui de história como fio condutor? Sim, ele é uma criança. Ele tá basicamente nos guiando pra aprender do mundo junto com ele. Acho assim. Ao mesmo tempo que ele é meio espertinho também, né? Ele é meio espertinho, mas tipo, é um garoto malandro, né? Um garoto que tem que ser. Tem duas coisas que eu queria falar sobre o Gen. Basicamente, tipo, primeiro, ele mostra bastante no decorrer desse primeiro volume o que você falou, que o pai dele tava ensinando, basicamente. E a gente vê essa progressão dele, esse desenvolvimento. Que no começo ele tava meio que não suportando o que a família tava passando, então ele fica nessa. Não, são os demônios mesmo, os coreanos tem que zoar mesmo. E o pai dele ensina as coisas pra ele, fala que a culpa não é de ninguém, a culpa é da guerra. E ele aprende isso, ele entende a mensagem que o pai tava querendo contar pra ele. E a gente vê esse ensinamento ele seguindo isso durante a história. E eu aprecio isso. Sim. A segunda coisa é que a gente fala muito, sempre que fala de Gen, um comentário comum é que esse mangá não tem cara que saiu na Shonen Jump. E obviamente não tem. É notável por tudo isso que o tema dele. Mas o Gen é totalmente um protagonista da Shonen Jump. Ele é um protagonista de mangá shonen. Sim. E eu gosto disso. Eu aprecio isso pra história. Ele tem esse tom, especialmente shonen antigo, até porque ele me lembra um pouco o Joe, de Ashita no Joe. Ele é esse cara meio malandro, meio brigão na rua e que não leva desaforo pra casa, basicamente. Sempre, né? Ele é muito justo, mas ele também é malandro ao mesmo tempo, né? Ele tem um coração bom, mas ele também não é... Ele tá longe de ser certinho, sabe? Ele vai quebrar vidraça pra dar dinheiro pro cara que conserta a vidraça. Mas ele faz as coisas por justiça. Mesmo ele fazendo isso, ele faz por uma justiça dele. Sim, exato. É justamente que ele é esse tipo de personagem. Ele não é certinho, ele tem um coração bom, mas ele vai fazer as coisas do jeito dele. Essa é uma tangente relevante, inclusive, mas só rapidinho, que a gente não comentou que Gen foi publicado na Shonen Jump, não inteiro, né? Sim, na Shonen Jump, desculpa. Eu acho que ele foi cancelado depois de 3 anos, eu acho, e aí depois terminou de ser publicado em outras revistas. Mas é interessante a sua análise, Luke, porque eu nunca pensei nesse viés da relevância do protagonista ser uma criança, né? Porque ele tá sendo publicado no final das contas nessa revista que é pra criança, né? E eu me pergunto se em algum nível, quem sabe, alguma criança consegue sim ler esse mangá e se identificar com essa criança que nem ela, né? Tipo, não é tão impossível, talvez, no final das contas. Porque... Consegue. Eu acho que o mangá pesado, obviamente, tem. Não é a coisa mais fácil do mundo ser lido, mas, sei lá, eu não subestimo o público infantil. Eles estão lendo um mangá que não tá sendo. Ele tá sendo direto ao ponto e ele não tá sendo muito pomposo ou muito abstrato ou muito nada. Ele tá contando uma história de uma maneira bem direta e bem acessível até na narrativa dele. Sim. É porque não é fácil, justamente porque essa é uma característica que é óbvia, mas impressionante do quão rápido o Gen tem que amadurecer, né? Porque eu lembro a idade que falam que ele tem no mangá em algum momento. Acho que 6 anos é um absurdo. Não faz sentido. Nesse começo eu acho interessante justamente o contraste com o irmão mais novo dele, que o irmão mais novo, caralho, deve ter tipo 5 anos, sabe? Mas em alguns momentos do mangá você fica com um tiquinho de raiva, que é claro, desaparece logo em seguida, porque você entende o contexto, mas você fica com um pouquinho de raiva do irmão mais novo dele, que tipo, fica reclamando com a mãe que tá com fome. Tipo, o que a mãe pode fazer? Não tem o que fazer. A mãe tá grávida com a criança, sabe? Ela perdeu o filho, pelo amor de Deus. Tem bastante filho, aliás, essa família, né? Caramba. Nossa, caraca, filho até demais. Inclusive, a mãe tá grávida e vai ter mais um filho. Tem bastante filho pra eles poderem
poderem matar metade e ainda ter personagens sobrando. Exatamente. Vamos caminhando. Eu quero. A gente já falou bastante e a gente não chegou ainda no ápice desse primeiro momento, que é a bomba, né? O mangá ele vai construindo aos poucos essa narrativa que leva até a bomba. E a explosão da bomba, tipo, como foi de fato, ela em si é rápida, né? Tipo, caiu a bomba e explodiu. Claro, não tem muito como fazer mais algo além de a bomba caiu. E tem uma página dupla muito boa, de quando você é bem assustadora mesmo, quando você vê a destruição que ela causou. Acho que o mangá representa isso muito bem. Não, tipo, e a mudança no status quo, né, do mangá é tipo, pá! Assim, tipo, não tem, tipo, uma separação, basicamente, do antes e depois da bomba, além, tipo, só dessa página da bomba, né? Porque assim que a bomba cai no mangá, muda tudo, sabe? Muda tudo mesmo, não é brincadeira. Um ótimo trabalho de mostrar o quanto é isso. Um minuto pro outro foi de normal pra absoluto terror. E não foi nem um pouco gradual. O Gay tá falando com a mulher, ele piscou, ela tava morta, derretida na frente dele, e era isso. Sim. É cavalo pegando fogo na rua, tipo... As pessoas gente com a pele derretida, nossa, mano, isso é... Isso que o cara ainda não tem uma arte tão realista, mas ao mesmo tempo você vê aquilo, você fica imaginando como era aquilo de verdade. Pois parece... Tipo, eu não consigo nem imaginar como é a pele derretendo, eu não consigo ver essa cena. Tipo, eu vejo esses personagens e pra mim é uma cena de terror, maluca, sabe? Sim. E foi a realidade deles, é um absurdo. Inclusive aí, depois da queda da bomba, que é o que eu queria puxar, primeiro, vamos comentar um pouco rapidamente, de ter que reconhecer que ele mata ali uma parcela relevante da família de uma forma bem cruel, inclusive, né? Porque eles não morrem na explosão, eles morrem soterrados. Eles morrem soterrados pegando fogo, na verdade, né? Eles morrem presos no incêndio. E, tipo, eles ficam ali vendo. É uma cena que é como estão na Shonen Jump. Pois é. Tipo, vamos ficar aqui olhando seu irmão mais novo, sua irmã e seu pai morrerem enquanto pega fogo. Enquanto eu dou luz a uma criança. Porque ainda tem isso. Ela ainda tava em trabalho de parto. Mas é incrível você comentar isso, estranho, de como é que isso saiu na Shonen Jump. Porque é uma cena que eu consigo imaginar um autor de Battle Shonen fazendo, um protagonista tendo que ver a família soterrada, queimada viva. Só que como é real, né? Como tipo, de fato tá acontecendo aquele negócio de que a realidade é mais estranha que a ficção, né? Recentemente, o Tanjiro de Kimetsu no Yaiba viu uma cena parecida, só que ele não viu acontecer em tempo real, ele só viu a consequência, mas ele voltou pra casa pra ver uma caralhada de cadáver, um mais grotesco que o outro. Mas a gente não viu o irmão mais novo do Tanjiro gritando, me ajuda que tá quente, eu não tô aguentando. Por favor. Essa parte a gente foi poupado. Sabe? Porque se tivesse no mangá, a gente ia achar, forçou, né, demais, né. E, tipo, sei lá, não sei se essa parte é autobiográfica ou não, né. Ela é relativamente autobiográfica. Eu não sei se ele assistiu gritando, mas ele descreve que o pai e os irmãos morreram soterrados pela casa. Não, mas sei lá, mesmo se não aconteceu com ele, literalmente, essa cena assim, não é nem um pouco difícil de imaginar acontecendo com outras das 500 mil pessoas com quem isso aconteceu, né? E o parto da mãe, logo depois da explosão, é real também. Nossa, que horrível. E aí, inclusive, isso entra, após esses acontecimentos, ele entra no que eu quero chamar de o arco pós-bomba, e aí depois a gente vai entrar no arco Casa da Amiga, que aí tem outros dramas ali. Mas esse pós-bomba, ele é aquele momento em que o gay, eles têm que se estruturar de novo, né? Eles estão totalmente desestruturados ali, não tem nada, precisa procurar médico, precisa procurar coisa, e aí o gay acaba andando pela cidade e presenciando várias e várias dessas sketches de cenas sobre o sofrimento que foi a explosão da bomba, né? Então tem gente que morreu protegendo o filho, gente que pulou na caixa d'água achando que ia sobreviver e não sobreviveu, gente que pulou no rio achando que ia sobreviver e não sobreviveu, gente morrendo, gente com cadáver do filho, com larva. Cara, é uma coisa pior que a outra, não para de vir merda, mano. Ele é surpreendentemente bem resiliente, né? Ele vê tipo um cara com o intestino pra fora da barriga. Só um cara com o intestino pra fora da barriga. Normal. Não, mas depois de ver a barriga
explodindo no rio, tipo... de menos. Tem uma menininha com uma caralhada de caco de vidro no corpo inteiro que me quebrou, assim. Que ali... Você já comentou sobre isso, Estranho, mas eu queria apontar também que a arte do cara não é realista, né? Mas eu acho que em algum nível isso quase acrescenta a seriedade disso, porque, sei lá, é uma comparação talvez um pouquinho... insensível, mas é quase como um mangá de terror que tá escondendo monstros, sabe? E como, tipo, não é 100% realista, você tem que justamente imaginar o negócio, né? Então, quando o cara pega os braços do cara que tá derretido e aí derrete a pele inteira e fica só o osso pra fora, enquanto o cara tá vivo ainda, tipo, o desenho do cara é quase cômico mesmo, que é tipo 2 pedaços de pau o osso do cara ali, né? Sim. Então fica a sua imaginação, porque você sabe que isso é real, né? Você sabe que isso aconteceu. Sim. Então fica realmente a sua imaginação, como é que é, tipo, ter um monte de caco de vidro no seu corpo inteiro, sabe? É bem... É um terror mesmo competente. E isso ela traz, eu acho que essa é uma das coisas que até é da relevância histórica desse mangá, que ele fala bastante sobre esses efeitos da bomba que ninguém entende, ninguém entendia, ninguém sabe exatamente como e por que acontece. E vira um mini terror, como você descreveu. Uma hora um policial acha que alguém tá morto, vai jogar ele no negócio lá, alguém fala, não me joga lá. Beleza, vem cá, vou te levar até ali. E aí, tipo, 5 minutos depois o cara morre, sabe? Tipo, começa a cair o cabelo dele, aí ele começa a sentir frio e ele morre, cospe sangue e morre. Tipo, caraca, é um terror. Isso é algo que vai basicamente... dá pra ver isso já no volume 2 e no volume 3, isso é algo que vai permear o mangá, que o Gen, a partir desse dia, ele nunca vai poder ficar realmente tranquilo quanto à vida dele, né? Porque ele não sabe como vai ser o futuro da saúde dele. Ele não sabe se amanhã ele vai ter algum problema decorrente da radiação, que ele não vai conseguir sobreviver. Ele não sabe. Eles nem sabem que é radiação, né? Eles nem conhecem esse conceito. Eles não sabem que é radiação. Eles nunca mencionam a palavra radiação. Isso, eles nem entendem exatamente. Sim, eles não sabem. Mas, eles sabem que pessoas estão morrendo a qualquer hora. Tipo, talvez eles soubessem que fosse melhor. Mas eles sabem estão chamando de a doença da bomba, inclusive. Que é uma palavra bem veneno também. Essa parte eu achei bem interessante mesmo e acrescenta ainda mais ao terror essa ideia de que, tipo, não basta ser essa bomba horrível, tipo, ainda é uma bomba com veneno mesmo, sabe? Que horrível mesmo, né? O desconhecimento ainda por cima do que é uma bomba atômica. Eu ia comentar que esse segundo volume, todo esse arco que você tá chamando da pós-bomba, me fez lembrar, inclusive, do terceiro volume de Uzumaki, quando eles estão presos já dentro da cidade e não conseguem sair, e aí vai acontecendo uma coisa terrível atrás da outra, sabe? Sim. É o mesmo clima de não ter saída e o terror tá pra todo lado. Sim. Curioso você lembrar isso, porque quando apareceu as pessoas inchadas, os corpos inchados no rio, eu lembrei de Gyo na hora. E você lembrou de um mangá, eu lembrando de outro, quando você já leu um mangá de terror pesado, você vai ver alguma rima eventualmente? Sim. Porque é tudo cena de... Podia ser o Junji Ito, se fosse um pouquinho mais sobrenatural. Sim. Só que o fato de ser real é o que dá o verdadeiro enjoo, né? Eu não sei vocês, eu fico enjoado lendo essas cenas. Sim. Esse volume é terrível, é muito complicado de você aguentar passar por ele mesmo. É tenso, mas eu consigo levar até de boa. Sim. Acho que especialmente é a arte que dá esse alívio visual mesmo, que obviamente acho que mais realista. Agora eu quero fazer uma crítica bem-humorada sobre uma coisa que me tipo, eu fiquei um pouquinho incomodado nesse momento tão ruim, que era tipo, a mãe do Gen fala, Gen, vai lá buscar comida, né, arranjar comida pra gente. Ele, beleza. E alguém desaparece por 5 dias. Tipo, ele vai ajudar um monte de gente, tipo, ajuda a menina, fala, Gen, sua mãe, com o filho. Sua irmã nasceu agora, sabe? Mas é isso que alguém faz. Ele vai numa viagem, ele encontra os detours no meio do caminho porque ele quer ajudar a gente. Eu não vou mentir nessa, porque o Gen de boa, mas fiquei surpreso que ele voltou e a mãe só fala, Gen, você voltou, porque pra mim qualquer pessoa normal daria que Gen morreu no primeiro dia. Pensou, caralho, não voltou, fudeu.
Ele não demorou 5 dias também, ele demorou 2 dias. 2 dias, é. Podia ser 5 horas, Luke, que eu já ia... Sim, não, eu sei. Eu só tô falando que não foi um pouco menos de tempo. Mas é um ponto importante falar que o game teve um grande tour pra ajudar muita gente, porque eu acho que o segundo volume, e o terceiro também, foca muito no contraste do que o game sofreu, que é ele praticando solidariedade. Ao mesmo tempo que ele não recebe solidariedade de quase ninguém nesses 3 volumes, ele não consegue ver ninguém com problema que ele, não, eu vou parar meu dia agora e te fazer o melhor que eu puder. Sim. Sim, vou ajudar o cara a enterrar o pai aqui, sabe? O Sr. Bock. Ajudar a menininha, mentir que ela não tá queimada o suficiente, tentar fazer outra largar o cadáver do filho. E não tem ninguém que ele viu com problemas que ele não parou o que ele tava fazendo e foi ajudar. Sim. Isso esse mangá, o Estranho falou que ele é sobre basicamente o Japão ser um país de arrombados. Isso é verdade, mas ele é um mangá menos cínico do que isso, porque ele é muito sobre você encontrar essas pessoas que você consegue apoiar, que você consegue ser apoiado por, né, mesmo nessa merda completa, você ter essa perseverança, que é basicamente a metáfora do trigo, e que essas pessoas estão lá, elas estão sobrevivendo e elas têm umas às outras, basicamente. É o quem alguém encontra. Essa menina também ela tem os problemas dela, mas ela ajuda ele de certa forma. Até o policial que morreu depois, mas ele estava disposto a ajudar alguém. O cara do terceiro volume, que era desenhista, ou o cara o segundo irmão dele, né, que ele adota depois, mais pra frente. Sim. E são pessoas que têm bondade no coração delas e elas estão lá, elas existem e elas vão sobreviver isso juntas. Mas ao mesmo tempo, essa bondade só floresce depois que o game abre o peito pra eles. Quando o game conta isso pela primeira vez, eles estão completamente ariscos. Sim. Eu acho que porque isso justamente reflete o que foi comentado de é a guerra que tá causando essas coisas, porque as pessoas estão numa situação tão terrível que elas não conseguem se abrir, mas alguém consegue tirar isso delas. Perfeito. E você tinha falado isso, Luke, que o Gen era um herói da Shonen Jump. Isso eu acho que é um traço muito Shonen Jump. Um herói que tira o melhor de todo mundo que ele encontra. Sim. Eu penso num clichê que sempre acontece. Toda vez que acontece um terremoto, um maremoto no Japão, que aparece notícia de que as pessoas estão se ajudando, alguma coisa assim. E aí, vira e mexe na internet, tem a galera que comenta, se fosse no Brasil, já tava todo mundo roubando e não sei o que lá, né? E eu acho que esse mangá faz um ponto interessante de que não tem bondade ou maldade inerente no ser humano, né? Tipo, eu leio, é algo que eu tiro desse mangá, que as circunstâncias vão fazer as pessoas serem terríveis ou bondosas, né? Mas ele com certeza comenta que ambas as ações florescem as outras, né? A maldade floresce maldade e a bondade também, né? Floresce bondade, no caso. Sim, tem gente filha da puta, tem gente que tá sendo filha da puta em todo momento, mas isso não é uma regra, nada é uma regra. E pessoas podem ser motivadas a agir de maneiras diferentes por várias razões diferentes. Sim. Tem uma regra. A regra é, se você tem cara de arrombado, você é arrombado. Porque ele faz, tem gente que é maldosa sem cara de arrombado. Essas ele consegue, sei lá, a amiga que acolhe eles nesse terceiro volume, no final do segundo volume e o terceiro volume, a amiga que acolhe, ela não é arrombada. Ela faz algumas coisas arrombadas, né? Mas ela não é. Agora, a velha é. Os filhos e os filhos também. Porque eles têm cara de arrombado. Tem cara de arrombado. O mangá ele deixa bem caricato quem é maldoso de crueldade e quem é maldoso por circunstâncias. O mangá é bem cartunesco na forma dele, isso é inegável. Sim. Inclusive, eu queria comentar rapidinho de uma coisa específica nesse arcozinho inteiro deles na casa dessa amiga. Pra mim, conversa um pouquinho com essa questão do orgulho do pai do Gen, que o Gen percebeu que não tinha mais espaço pro orgulho dele ali, sabe? Que, a única coisa que ele podia fazer era baixar a cabeça, aceitar e ficar quieto, sabe? Ele e a mãe percebem isso também, né? Sim. E dói bastante em ambos isso, né? Principalmente na mãe, que é obrigada a aceitar algumas humilhações porque não tem opção.
Porque aceitar a perda do caráter dela ser considerada uma ladra, né? Tipo. Sim. Ela tem que assinar que ela é uma ladra. É um absurdo isso. Isso ressoa um pouco com a temática de honra do próprio Japão, né? Olha só. Sim, justamente. Tipo, que não tem espaço pro orgulho do samurai aqui, sabe? E, tipo, pra sobreviver você tem que ser humilhado mesmo, né? E ele prefere ser humilhado do que morrer na rua. E era a decisão correta, né? Infelizmente. Mas eu acho que a gente vê a figura do pai como esse heróico, né, que, tipo, fez tudo pelo orgulho dele, mas, em algum nível o mangá também comenta que, por mais horrível que tava as situações deles ali, as circunstâncias ainda permitiam, né, o orgulho dele, mas chegou num nível que não dava mais, realmente. Não, o trigo tem que ser pisoteado pra crescer. Não tem que ser. Ele cresce mais forte se é pisoteado. Vai crescer mais forte. Não vamos tratar mal das pessoas que é tough love, né? Não. A gente tem, então, nesse último volume, eles vão morar de favor ali na casa da amiga. Tem várias intercorrências disso. Mas uma das consequências é que o Gen precisa arranjar dinheiro, precisa arranjar alguma coisa pra gerar renda. E aí o arco que acaba tomando quase todo o terceiro volume é dele cuidando desse cara que é o irmão da família, na verdade, né? Ele era um desenhista, o Seiji, que foi pego na bomba quando foi visitar Hiroshima eu nem lembro o que ele foi, eu acho que foi era trabalho de faculdade, era viagem. É verdade, que tinham convocado ele porque ele estava na faculdade e voltou todo ferido, com problemas, e a família simplesmente não quer lidar com essa vítima, e aí a gente vê o aspecto que o mangá trabalha aqui da consequência da bomba, é ele ter, no final da história dele, alguma doença interna ali por conta da radiação, mas, tipo, alguém que perdeu o corpo, né, nesse processo, né, esse é o grande mote desse arco, né. O que vocês acham dessa representação do sofrimento do Seiji nesse terceiro volume? Bom, isso é já o começo dessa próxima etapa do mangá, né, que é essa consequência um pouco mais a longo prazo, e o mangá vai ser bem completo com isso, né, porque existem várias consequências físicas, mentais ou sociológicas mesmo, né, em todo sentido do que aconteceu com a bomba agora, que ela já caiu, né, e aí? E é basicamente isso que vai ser o mangá. E isso é uma dessas coisas. Tem pessoas que sobreviveram, mas elas têm sequelas, assim, imensuráveis. É uma situação muito complicada de se lidar. E essa pessoa tinha esse sonho, tinha essa... E eu gosto dessa parte dele ser um desenhista, né, e dele querer levar pro mundo essa mensagem dele, porque o que tá motivando ele. Alguém consegue tirar essa mínima motivação dele de viver, porque realmente você vê que ninguém queria ele vivo. É isso, a família né? dele não queria mais que ele estivesse lá. Eu acho um pouco over quando ele volta dos mortos. Não. Um tiquinho, que ninguém percebeu que ele não morreu. Mas vamos pôr a culpa na bomba, que a gente deve ter dado algum efeito que a gente não entende. Eu entendi que tinha gente que tava tão fugida que tava ambíguo, se tava vivo ou morto. E as pessoas preferiam dar como morto, mesmo que ainda tivesse um tempo ali. Sim. Esse mangá, ele é, tipo, super realista, mas ele também gosta de brincar um pouco com algumas coisas. Algumas ações dele são bem mangazescas, sabe? Bem over dramatic. Mas é só terrível, né? A completa inação de todo mundo de não ter o que fazer, porque... É horrível falar isso, né? Mas eu leio e, tipo, eu me identifico com a família também. De tipo, eu olho pra esse cara e falo, mas vale a pena. É horrível, mas não é mais fácil o cara morrer, porque ele não vai viver mesmo. Mas tem uma crítica dessa família que tem o lado, acho que principalmente o lado do irmão, que era o de que tava tentando fazer o que dava, mas não apostando que dava pra fazer muito. Então ele tava um pouco só como se fosse um grande fardo. Mas a esposa dele focava muito no assunto da vergonha. Eu tenho vergonha de ter um cunhado que sofreu a bomba. Isso mancha a imagem da família. E isso é muito vilanizado nessa parte. Nunca toma o lado dela. O mangá nunca fala que ela tava minimamente certa. Acho que isso é um tema presente do mangá.
não só esse da vergonha, mas tipo da pessoa estar escondendo e querendo só se pagar de uma pessoa melhor do que ela era, porque, sabe? Sim, na hora da verdade, ela não tá fazendo nada, mas agora, não, eu tô chorando porque eu fiz tudo pelo meu tio. E nem ela, nem as pessoas que estavam olhando com admiração estavam se importando, tava todo mundo cagando. Nem que ela tava fingindo pra gente que tava sendo enganada por ela. Eles não estavam sendo. Essas pessoas também não estavam se importando com ninguém ali. Elas só estavam querendo fingir que elas se importavam. Aparências. Aparência, o contrato social, né? É bem escroto nesse sentido e meio que é retratado, como o Lu comentou, às vezes até um pouco overdramatic, que o cara, quando alguém chega, trata ele muito mal e xinga, e aí quando alguém dá uns tapão nele, aí ele fala, eu só queria que alguém me tratasse que nem gente, obrigado por ter feito isso. Tava sendo escroto. Não tem uma lição de vida, hein? Eu tava sendo escroto pra ver se alguém me tratava mal. Foi um teste que você passou. Você passou. Eu não acho absurdo, pô. Eu também não acho tão absurdo, não. É um pouco dramático, vai. Eu vou fazer ele desistir. Eu não quero que ninguém se importe comigo. Eu não tenho mais nada me prendendo nesse mundo. O cara tava naquela postura que ele queria que reparassem nele. Mas ao mesmo tempo... eu concordo com o Bosch. Na minha leitura, inclusive, tipo, o cara só percebeu que ele tava agindo assim quando levou um tapão na cara e percebeu, não, era isso que eu queria. Que alguém me tratasse feito um ser humano. Sim. Eu admito, inclusive, que eu acreditei que, o cara, né, Keiji Nakazawa, meio história autobiográfica, é aqui que alguém aprende a desenhar, né? Esse cara aqui, né? Não, ele faz esse twist dramático de que o cara tá morrendo por dentro ali. Mas ele inspira o gay a desenhar. Exato, ele levou pra frente a ideia de desenhar os horrores da guerra. Sim. E não só isso, que justamente esse discurso de não, eu tenho que desenhar, o povo do Japão tem que ver o que aconteceu, que eu acho que é uma coisa que o autor deve ter levado de verdade. Inclusive, outra história que ele fez sobre a guerra, que é um one shot, o título é basicamente Eu Vi. Então, ele tem muito essa mensagem de documentar, de realmente trazer pro mundo que ele presenciou aquilo e que aquilo aconteceu. Realmente aconteceu. Mais de metade do que ele produziu foi sobre a bomba e foi propositalmente. Ele fez questão de nunca parar de falar. Então, em mangá, em filme, é só que eu acho que o título é muito relevante porque é muito representativo do que ele quer fazer. Ele quer mostrar diretamente que ele não tá contando de uma maneira distanciada ou educativa, ou sei lá. Ele tá falando do que ele viu. Ele tá falando que ele tava lá e ele realmente viu com os próprios olhos. Viu essa cena que ele viu, não didaticamente tá sendo explicado, ele tá sendo cru ali na sua apresentação. Mas Game Pass Descalços é meio que uma expansão, né, desse Eu Vi aí. Sim. Acho que de certa forma acabou virando a série que a gente tem hoje. Bem interessante. A gente vai terminar esse arco, o Seiji vai morrer, enfim, tem esse drama que a gente comentou. Vai ter uma mini sketch também ali deles fazendo um outro golpe, né? Que agora o Ryuta foi morar com a família. E aí tem todo um drama que começa ali disso. Termina, inclusive a página final do terceiro volume é uma página super inspiracional, né? Tipo, eles vendo o trigo crescendo e o punho pro céu. Tipo, vai dar tudo certo. O trigo tá crescendo. Com certeza não vai dar tudo certo. Tem mais 7 Bem, mas eu quero finalizar essa conversa desse primeiro volume, que já tá bastante extensa, mas eu acho que cabe ainda aqui, né? Porque a gente começou a ver esses horrores da bomba e eu queria ver um pouco da perspectiva de vocês sobre a gente tá lendo isso agora em 2021, muito afastado disso. Tipo, a guerra a gente ouve falar bastante isso quando a gente tá no ensino médio e às vezes sem muitos detalhes. E aí a gente voltar pra, tipo, cara, isso aconteceu no tempo de vida uma geração atrás, sabe? Tem gente viva agora, provavelmente já tá próximo, tá cada vez mais velho, né? Mas tem gente viva agora que viveu isso. E a gente não faz nem ideia de que essa é uma cena que foi uma cena comum pra pessoa. Como que você, Bocha, enxerga em 2021 olhar pra bomba sobre esse aspecto, sabe? Sobre essa crueza sobre a explosão da bomba. Você acha que você consegue
tirar lições de vida, alguma coisa do tipo? Você consegue olhar pra guerra sobre algum prisma um pouco diferente ou algo do tipo? Como assim? Algum prisma positivo, você fala? Não, no sentido de agora, se tornar mais real, sabe? De se tornar mais palpável de alguma forma. Eu já tinha um pouco de noção, né? Porque, querendo ou não, eu já estudei bastante sobre essas questões aí da guerra de vários pontos de vista. Eu já tenho uma mentalidade um pouco dos horrores no geral. Uhum. Então, tô um pouco ciente, principalmente dos relatos ali de Okinawa também, assim, um pouco. Então, ok. que ele menciona brevemente, mas aparentemente ele tem um outro mangá sobre isso, não sei. Sobre Okinawa? Eu não sabia. Tem. Pelo que eu vi nos mangás dele, parece que sim. Não sei. Mas você, Judeu, o que você tem? Você tira alguma coisa de uma leitura agora? Um monte de coisa. Eu tava escutando uns podcasts e a galera falando sobre, tipo, como por praticamente toda a história da humanidade, tipo, a guerra, tipo, era uma instituição, sabe? Era algo que fazia parte da vida das pessoas, a guerra, e que tinha até um olhar meio glorioso, e que tipo, foi só a primeira quebra total disso, foi a Primeira Guerra Mundial, como, tipo, a Grande Guerra, o desastre, que era, tipo, uma guerra que não tinha nada de santo. A honra, né? Honrado na Primeira Guerra. Foi a primeira guerra com mortes impessoais, né? Não era alguém atacando outra pessoa, era uma bomba, era um gás, era... trincheira e gás mostarda. Tipo, não tem nada de heróico nisso. E teve um lance da tecnologia também, não teve? Sim, exato. De que foi a primeira vez que você viu grandes máquinas de guerra, assim, que você, caralho, a gente inventou isso pra matar gente, especialmente o avião. Eu comento disso porque, sei lá, game traz à mente a ideia de que é incrível que por tanto tempo da humanidade a gente viu a guerra como algo necessário mesmo, né, e natural, até chegar a esse ponto em que pouquíssima gente na sociedade que vê guerra como algo, bom, sei lá, não sei se é tão pouco. Agora eu quero te fazer uma pergunta, Judeu. Após ler Kingdom... eu tive essa crítica a Kingdom, inclusive, em alguns momentos quando a gente comentava de tipo, mas sei lá, acha que é um pouco diferente, porque ali é a guerra pela guerra ali, tipo, não tá envolvendo muito pessoas de fora, exceto quando envolve. É que ali, novamente, ali eu acho que é uma questão de escala, né? Quem tá ali, tipo, um cara fudidão mata umas pessoas na porrada que estão ali pra lutar também, claro. Mas até Kingdom, que é tipo semi-fantasia, até ali o cara vive na modernidade, então ele faz questão de vez em quando comentar de tipo, é o povo que tá sofrendo com isso, sabe? Tipo, até em Kingdom. Que, tipo, porque no fim das contas até o povo, a gente já vê várias coisas, né? Em Kingdom várias vezes a gente vê, tipo, o cara que vai lá estuprar e o protagonista, já esqueci o nome dele. O Shin. O Kingdom precisa fazer que o Shin e o Sei sejam pessoas muito melhores do que, sei lá, qualquer rei e qualquer general da China seria. Jamais de verdade, seriam. Porque senão essa história não funcionaria do jeito que ela é. E só mais outro comentário que eu tiro de game por enquanto, pelo menos, é que eu ainda aprendo coisas, só que eu não sabia pelo menos. Então uma cena específica que caralho, é verdade. Eu pensei isso. Quando ele comenta dos prisioneiros de guerra estadunidenses, americanos, que morreram na bomba, e eu nunca pensei nisso, eu nunca tinha, tinha prisioneiros de guerra, e os americanos foram lá e só mataram, foda-se. Tipo, é estatística, irrelevante. Só foda-se, né? Só foda-se, não tem nada. Eu nunca ouvi ninguém nunca falar sobre isso, sobre os prisioneiros de guerra americanos que morreram pela bomba atômica. Mas aconteceu. Apesar de que eu falei, eu aprendi bastante com esses relatos, assim, no geral, principalmente como que é a vivência ali. Os americanos não vão querer falar sobre isso. É claro que não, mas, aconteceu. Não, mas é só o Japão que esconde os crimes de guerra deles. Outros países são totalmente... Não, mas o ponto é, assim, a gente não ouviu relato de americano falando, a gente matou o americano com a bomba atômica, sim. Exato, então. E como o Judeu apontou no começo do podcast, talvez muitos japoneses estivessem muito putos com os Estados Unidos pra entrar no mérito de que os americanos morreram pra bomba. Talvez pra maioria deles não fosse um luto que eles pensassem, é mesmo, e os americanos que morreram também. Porque obviamente tem um rancor do ataque. Exato.
Eu queria até comentar disso, que eu acho que a gente, às vezes, eu tenho essa impressão, não sei se é nível pessoal ou nível de sociedade, mas no nível pessoal eu sinto que, tipo, né, conforme esse aprendizado vai ficando distante, conforme a gente não tem notícias, não tem matérias de jornal falando, aqui é 50 anos da bomba, é 60 anos da bomba. Conforme a gente tem menos disso, ela vai se tornando mais distante e mais turva o que aconteceu ali. Tipo, jogaram uma bomba, morreu uma galera e é isso aí. E aí na hora que a gente põe uma lupa pra isso, como é quando a gente coloca uma lupa pra qualquer conflito, na verdade, né? Quando a gente vê na história, mas esse aqui especificamente que a gente consegue tentar racionalizar outros bombardeios no sentido de, eles tinham que derrotar os inimigos que estavam ali. Por isso essa bomba foi jogada, há um motivo. Enquanto a bomba atômica é meio que eles jogaram ali pra falar que eles tinham poder de jogar uma bomba. E aí, quando a gente coloca sob essa perspectiva e aí vê de alguém que tava lá e viu isso acontecer desse jeito, tipo, te lembra como isso é muito big deal, sabe? A gente esquece disso muito rápido, mas isso é muito importante, o impacto que uma bomba pode causar. E existem um monte espalhado pelo mundo, sabe? Quando a gente ouve falar desses conflitos de ameaça atômica, de enriquecimento de urânio no Irã, e a Coreia do Norte também tá fazendo bomba. Quando a gente ouve, que obviamente são relatos catastróficos da mídia ocidental também, né? Porque os Estados Unidos tem bomba e vários outros países europeus também tem bomba. Sim. Tipo, a gente tá sempre sob o risco disso acontecer de novo. E a gente esqueceu desse receio na nossa realidade. De certa forma, aconteceu meio que uma virada em que, por um tempo, bombas nucleares foram o setting de histórias pós-apocalípticas justamente por causa da possibilidade real delas, né? Só que acabou passando esse tempo e acabou virando isso mesmo. Acabou virando um setting distópico de pós-apocalipse, não algo real. Eu acho que ele migrou. Bomba nuclear é o que Fallout faz pra contar uma história que o mundo acabou. Em vez de ser, tipo... Mas elas estão lá ainda. Elas ainda estão lá. E em algum momento também, no fim da Guerra Fria, a gente fez uma transição muito súbita de que a bomba atômica era o maior medo da humanidade, porque todo mundo achou que se estourasse a Guerra Fria ia chover bomba atômica. E assim, o Watchmen, eles usam exatamente essas palavras pra escrever o medo pro mundo, e era meio dos anos 80 aquilo ali. Outro dia. Pra minha geração, eu que sou criança dos anos 90, isso já não era um medo nenhum, que ninguém pensava, talvez caia uma bomba atômica. E foi bem no fim da Guerra Fria que a gente fez essa transição muito radical. Pois é. E aí eu acho interessante como, trazendo de volta isso pro meu imaginário pessoal, sabe? Tipo de, caralho, na hora que começar a correr o risco de um conflito de grande escala, a gente esquece que isso pode acontecer, sabe? Pode acontecer. Tipo, como caralho não é a primeira missão da humanidade só, tipo... Ok, livra, chega disso, por favor, ninguém quer isso mais, né? Acho que tem gente que quer isso, o problema é esse. Com certeza. Eu peguei aqui a informação que todos os sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki eles estão registrados pelo governo japonês. Por quê? Porque eles recebem, não sei desde quando, mas eles começaram a receber um apoio do governo, financeiro principalmente. Em março de 2020, ainda tinha 136.682 sobreviventes das bombas atômicas. Caraca. Eu acho impressionante porque esse número é muito alto, pra você pensar que não só sobreviveram os efeitos da radiação a curto prazo, como sobreviveram à velhice mesmo. E pra ter tanto sobrevivente, assim a gente tem que pensar que o número de mortos é tão gigantemente maior. É assustador pensar nisso. Pois é. Porque da bomba, o número acho que é 500 mil mesmo, né? Agora, eu não sei como é que fica o número, sei lá, se contar, tipo, pessoas como que você vai contar as sequelas, né? Tipo, anos e anos depois de doenças decorrentes. Quando o governo começou a catalogar quem eram as pessoas que tinham sobrevivido à bomba e que mereciam, portanto, a compensação do governo, eram mais ou menos 650 mil pessoas registradas. Esse número é gigantesco de alto, Sim. É surreal. De pessoas vivas que sobreviveram, que foram tocadas por esse evento.
Sim. Então, né? Eu sei. Eu quis só trazer essa perspectiva aqui para nossa finalização. Não sei se mais alguém, Luke e Iso, vocês trazem alguma lição, não perguntei diretamente para vocês, se trazem alguma coisa nova, alguma perspectiva? Acho que quanto à questão da guerra e disso, a gente já comentou tudo, então só queria apontar um aspecto um pouco maior, que eu acho mais amplo, não maior, que eu acho relevante até para 2020, que é o Japão Imperial era basicamente um governo fascista, e a gente tá vendo basicamente como vivia a população sobre um governo que era muito objetivamente fascista. Que esses problemas vinham além dele estar numa guerra. Vinha de ser um governo de extrema-direita de que se importava muito pouco com a sua população. E que, mesmo depois de tudo, no terceiro volume tem a cena que o Japão tem a rendição, né? E é totalmente a abdicação de responsabilidade total da parte do imperador e das pessoas que detinham o poder no Japão. E é basicamente isso. E essas pessoas não foram realmente punidas, elas não foram realmente... não sofreram consequências reais disso. Inclusive, foi basicamente feito um acordo... O Japão não queria ascender basicamente porque eles queriam que o imperador tivesse salvo. Ou que o imperador e as pessoas de maior poder no Japão. Era por isso que o Japão estava enrolando. Eles queriam fazer uma trégua para que eles conseguissem sobreviver a essa guerra. E para isso podia morrer quantas pessoas quisessem. A gente fala da nossa anistia aqui, mas lá no Japão é bem pior, né? Não dá nem para comparar, né? O mangá vai comentar sobre isso? Tipo, ele vai comentar ter continuado no poder, basicamente. Ele vai comentar sobre a transição que tá acontecendo no Japão de forma geral. Não sei quanto spoiler é isso, mas ele dura anos. Tem anos cronológicos no mangá. E então a gente vai saber como foi o Japão, como era o Japão daqui a alguns anos. Beleza, estamos curiosos para ver como isso. E vamos ver nessa sequência de podcasts. O objetivo é então ler todo o mangá. Então, em mais 2 programas, encerramos essa jornada. Eu acho que vai ter muita coisa para discutir ainda. Beleza. Mas vamos chegar lá no mês que vem ainda, gente. Então, até o mês que vem? Até o mês que vem. Até o mês que vem. Mês que vem, se a gente não desistir. Não vamos desistir. Nunca desistimos. Nunca desistimos, a gente vai até o fim. Aqui é trigo que foi pisoteado. Mountains made of paper mache, folding money, burn and all will fall for waltzing, mutilated muse all odious, and on a payslip dipped in vanity, clutching your God.